Fala galerinha, salve salve, aqui quem fala é o professor Miguel Guerra, iniciando mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar a aula 19, blocos econômicos, parte 3. A parte 3 da nossa aula continua dentro dos editais, naquela parte da globalização, edital do PSI, globalização e seus fluxos, também sistema financeiro internacional, ele não está aí. Desculpa, né? Até fiz uma confusão. No vestibular de Roraima é globalização e seus fluxos. Na UEA fica dentro de comércio internacional, blocos econômicos, mas também pode ser a parte ali de sistema financeiro internacional. Então não tem problema. E na UEA eu pesquisei essa parte mesmo, viu? O UEA pode ter questões em história de blocos econômicos e pode estar dentro desse aspecto aí de organismos internacionais. Afinal, os blocos econômicos têm uma grande influência não só política, mas também, aliás, era até o contrário, não só econômica, mas também política. Enfim, na nossa primeira aula dos principais blocos econômicos, nós já vencemos os blocos econômicos da América. Agora, tá aí onde nós vamos trabalhar, né, meu povo? Blocos econômicos da Ásia. Cara, seguinte, toda vez que nós trabalhamos blocos econômicos da Ásia, por precaução, nós começamos com este bloco econômico aqui. Então, primeiro tópico, a ASEAN. Não fique preocupado em decorar todos os blocos econômicos. Você, que tem um mapa mental, um mapa mundi mental, já é o suficiente, porque se você partir da premissa que todos os blocos econômicos do mundo são áreas de livre comércio, salvo um ou outro que é União Aduaneira ou Mercado Comum, você já sabe qual é a modalidade. Ó. Viu a ASEAN? Ah, eu não sei que bloco eu não estudei. Marca a zona de livre comércio. Acabou. E daí, saber onde o bloco está, ter 2 ou 3 países ali, ajuda um pouco a localizar, porque a maior parte dos blocos econômicos eles são regionais. São áreas de integração em uma determinada porção do planeta onde países vizinhos se juntam para se fortalecer, para estreitar laços comerciais e por aí vai. Mas vamos lá. ASEAN. ASEAN significa Associação Associação das Nações do Sudeste Asiático. Mais um bloco regional. Sudeste Asiático. Aí, meu amigo, seguinte, nações do Sudeste Asiático, em 1967, data de criação, resolveram se integrar para estreitar relações comerciais. Agora, cara, não tenho nenhuma questão que te pergunta isso, mas eu vou colocar. Ela foi criada a partir de um tratado chamado Tratado de Bangkok. Bem, ciente de que existe um tratado com este nome, você já sabe qual é o primeiro membro, né? Bangkok fica onde? Tá vendo, meu povo? Cadê o teu mapa mental? Cadê ali a tua infância brincando de abecedário com o nome de país e capital? Bangkok fica na Tailândia. Então, 1967, um bloco econômico que vai ser encabeçado pela Tailândia. Miguel, onde é a Tailândia no mapa? Esse xizinho que eu fiz aí. É aí que fica a Tailândia. Então você vai ter a presença da Tailândia, já é um país continental. As ilhas, você coloca aí Malásia, Indonésia, Filipinas. Miguel, nesse mapa, onde fica Malásia, Indonésia e Filipinas? Eu vou apagar aqui e vou colocar letra. Aqui nesse caso, Tailândia. Aqui, para a parte de baixo, isso é Indonésia. Aqui, Malásia. E essas são as Filipinas. Vamos considerar que no Sudeste Asiático, tu ainda tem Singapura. E o Vietnã. No caso do Vietnã, é um país continental, isso aqui é o Vietnã, e por aqui, ver Singapura é complicado, né? Que é um pedacinho de terra no meio do nada. Aqui, ó, Singapura.
uma cidade-estado. Então, quando tu olha para este mapa e para estes países, tem mais, né? Tem alguns países que não têm tanta importância, como Brunei. Bora logo fechar aqui a sequência de países. São 10 nações. Brunei, você tem Laos, Camboja e Mianmar. Todos eles situados ali na parte continental. Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Acabei de definir os 10 países que fazem parte da ASEAN. Aí meu aluno, meu Deus, eu não vou passar. Ai, eu não consigo decorar. Cara, olha com calma. Por quê? Tirando Singapura, que é um tigre asiático de primeira geração, você pode considerar que a maior parte do bloco é composto pelos chamados tigres asiáticos de segunda geração. Também chamados de NPIs de segunda geração. O que é um NPI e o que é um tigre asiático? Na segunda metade do século XX, esses países capitalistas, por influência dos Estados Unidos e do Japão, para inibir o crescimento do socialismo, aceitaram o dinheiro do Plano Colombo e passaram por um processo de reconstrução ali pós-Segunda Guerra Mundial. Consequentemente, aderiram à ideologia proposta pelos Estados Unidos, que é o neoliberalismo. Então, o que eles promoveram? Uma abertura econômica com mão de obra barata, abundante, obediente, incentivos fiscais, nenhuma preocupação com leis trabalhistas, com leis ambientais e, ao mesmo tempo, desvalorizando a própria moeda, são países que foram transformados nas chamadas plataformas de exportação. Literalmente, nesse período, que é a segunda metade do século XX, são nações que passaram por um rápido processo de industrialização, o que é uma transição, eles estão passando por isso até hoje, uma transição de uma economia que lá nos anos 60 era completamente agrária, para uma economia industrial. Só que não vá achar que são grandes produtores de tecnologia. São países que vão produzir calçados, tecidos, automóveis, é o máximo que se extrai dali, pneu. Então você tem uma indústria mais tradicional que vai se estabelecer aí, que justamente por precisar de uma grande quantidade de mão de obra, vai se apropriar desses países para produzir um baixo custo de produção e se tornar extremamente competitivo. Então, se tu viajar para essa área, tu acha a fábrica da Ford, da Nissan, da Peugeot, da Renault, tu vai achar as grandes empresas de pneu, as grandes empresas de costura, todas elas com filiais nessas localidades devido ao baixo custo de produção que é produzir aí. Então isso acabou criando um acelerado crescimento econômico, principalmente dos anos 90 para cá, né? Nem 80, dos anos 90 para cá. E nesse contexto todo, com tamanha influência estrangeira, tais nações resolveram então fundar o bloco. O objetivo do bloco, vou colocar aqui, né, nesse tópico, objetivos. Uma integração gradual, sempre aquela mesma ladainha. Integração gradual, cooperação econômica, vou colocar do lado para ter mais espaço. Cooperação econômica. A modalidade importante é uma área de livre comércio, zona de livre comércio. E realmente tem uma grande relevância comercial, porque ajudou a aumentar a circulação de mercadorias dentro desta região do planeta, já que eles são plataforma de exportação, também passaram a exportar produtos para os países vizinhos, criando uma dinâmica de produção de comércio regionalizado, porque as grandes marcas, de fato,
elas estavam interessadas em vender para o mercado europeu, americano e japonês. Só que agora tu tem um mercado regional de uma das regiões ali que tem gente pra caramba, mano. Só a Indonésia é o quarto país mais populoso do mundo. Deve ter ali mais ou menos uns 275 milhões de habitantes que, melhorando a sua renda, podem consumir produtos produzidos pelos próprios países. Então, podemos se admitir que esse bloco ele tem grande relevância regional. Nota que você não vê muitos conflitos entre países dessa região. A última vez que eu vi alguma coisa sobre guerra aí e tal, mas foi golpes de Estado, isso acontece, e Timor-Leste, que é uma localidade que pertencia à Indonésia, se tornou independente. Aí gerou um problema político aí. Mas não tão grandioso quanto os conflitos na Ásia, no sul do continente asiático, ou até mesmo lá no continente europeu e também África e Oriente Médio. Ali tem muito mais conflito. Então podemos dizer que o bloco econômico também ajuda à manutenção da paz. A questão da estabilidade na região. Cara, eu consegui fazer até um milagre, né? Porque poucas questões de vestibular, muita informação, tem mais informação do que precisa, literalmente, sobre essa região. Mas está aí apresentado para vocês. Agora, olha a data. Como a ASEAN foi criada em 67, é lógico que ela vai peitar ali nações como Japão, hoje China, e também consegue peitar os Estados Unidos para garantir os interesses das nações do Sudeste Asiático. Bem, existe um outro bloco, que é a APEC. Já este bloco econômico aqui, ele é passado, né, cara? Por que que eu digo que ele é passado? Vamos lá. Por que que eu digo que a APEC é passado? Até colocar assim. A APEC, Associação, nem associação, até errei o nome do bloco, né? Associação é a ASEAN. A PEC seria cooperação. Cooperação econômica Ásia-Pacífico. Eu acho que você já percebeu que a maior parte dos produtos industrializados que tem no teu cotidiano foram produzidos no continente asiático, ou China ou as nações do Sudeste Asiático. Então, o que que a gente começa a perceber? Que há um deslocamento no eixo econômico. O principal eixo econômico do planeta durante o século XVI, eu vou até brincar com isso aqui, vamos mais antes. Durante a Antiguidade e o período medieval, o mar Mediterrâneo era o principal eixo econômico do planeta. Devido à invasão do Império Turco-Otomano, que nós já estudamos em capitalismo comercial, o eixo econômico foi deslocado para o Oceano Atlântico, quando os portugueses e espanhóis buscavam novas rotas comerciais e acabaram colonizando o continente americano. América, África e Europa geraram ali então um intenso intercâmbio comercial lá dos séculos XV, melhor, 16 até o século XX. Ainda era o principal centro comercial do planeta, centro econômico. Mas, na segunda metade do século XX, com o processo de desindustrialização dos países desenvolvidos, as fábricas tradicionais que precisam de muita mão de obra se deslocaram para onde? Vamos lá, tu manja, pô, China, Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura, Taiwan, os tigres de segunda geração que eu acabei de mencionar, com uma grande quantidade de nações asiáticas se industrializando e concentrando a produção industrial, se tornando a maior região industrial do planeta hoje, o protagonismo do Oceano Pacífico levou então à proposta da criação de um possível maior bloco econômico do planeta. Viu o contexto? Então bora anotar isso? Mas não tudo. O que a gente vai dizer aqui para ti? Então, vamos colocar assim, na segunda metade do século XX, a industrialização
tardia. O que é uma industrialização tardia? A industrialização do século XX e acelerada das nações asiáticas aumentaram o protagonismo do Oceano Pacífico. Podemos então admitir, colocar aqui um gerúndio, deslocando o eixo comercial. O que é o deslocamento do eixo comercial? Tiramos o eixo comercial do Atlântico, passamos para o Pacífico. E aí é até uma forma no mapa de você visualizar o planeta Terra por uma perspectiva que tu não está acostumado. Pois toda vez que nós olhamos o mapa mundi, nós olhamos o mapa mundi na perspectiva do Oceano Atlântico devido à influência eurocêntrica. Só que agora, olha só, quem é os Estados Unidos? Maior economia do mundo. Só que nessa mesma região banhada pelo Oceano Pacífico, tu tem a China, segunda economia do mundo, Japão, quarta economia do mundo. Nós temos ali a presença de nações como a Rússia, a Austrália, Nova Zelândia, o próprio México, o Canadá. Então o Oceano Pacífico ele é extremamente poderoso. Coreia do Sul também está aí. O que a gente vai admitir então? A gente vai admitir que é o seguinte, a partir do ano de 2000, na verdade nem é 2000, é bem antes disso, né? 1989, 21 países, não são poucas nações, se reúnem para promover uma área de livre comércio. Então, a PEC, área de livre comércio. Lembrando que é uma área de livre comércio a maior do mundo. Minha Nossa Senhora, eu escrevendo aqui, olhando para a tela e vi como é que ficou todo cagado aí. É vergonhoso mesmo, né? Ou internet porcaria. Agora eu vou ter que voltar e reescrever isso. Depois eu acelero o vídeo na pós-produção, mas vamos lá. Países. Aí foi. Países se reuniram para criar a maior área de livre comércio do mundo. Até aí estava muito bonito. Por quê? 1989, 90, 91 ali, período da Guerra Fria, final da Guerra Fria. Já se sabia que a União Soviética iria se fragmentar e que novas nações iriam surgir, mas não socialistas, porque elas estavam rompendo com a União Soviética, inclusive a própria Rússia, e dentro desses países, movimentos contrários ao socialismo levariam à abertura das suas economias. Então a Rússia era um país que nasce como capitalista, está aberto para investimentos estrangeiros e há um interesse muito grande do Japão e dos Estados Unidos em aplicar capitais dentro do território russo, formar parcerias com a Rússia, mas isso lá nos anos 90. Era o interesse das empresas americanas. Então a APEC ela foi criada graças aos interesses das transnacionais dos Estados Unidos, que queriam mais facilidade na importação de peças e produtos e fabricação de nações asiáticas, que já produziam a um baixo custo de produção. Então, essas transnacionais, com a abertura desses países e o processo de integração, conseguiria ainda mais controlar essas economias. Então, quer dizer que os Estados Unidos eram muito mais grandões em 1989 na proposta da PEC. Não era os asiáticos, os pobres querendo se integrar aos Estados Unidos. Eu acho que se você sempre achou que eram os países que queriam se integrar aos Estados Unidos, você pensou errado. Eram os Estados Unidos que queriam abrir esses países para que as suas empresas pudessem ter livre acesso a esses mercados. Então, criar essa maior área de livre comércio do mundo e não dá para decorar, cara. São 21 países.
Então, o que você vai colocar? Quem participa da PEC? Os países da ASEAN, pelo menos ali, não todos, né, mas uma grande maioria. Os países da ASEAN, mais, aí vamos lá, Estados Unidos, Canadá, México, Peru e Chile. Do outro lado, porrada, Rússia, Japão, China, Austrália, Nova Zelândia. Tá, Miguel, e aí, o que tu quer dizer com isso? Simplesmente, com uma grande quantidade de países, o bloco é extremamente populoso, são mercados consumidores com bilhões de habitantes, fora o PIB, que é colossal, né? Então teria o maior PIB do planeta, superando a União Europeia, o PIB da APEC. Mas desculpa, nem tudo são maravilhas. Por quê? Devido a questão de ter um bloco econômico hoje, né, não estou falando em 90, agora hoje, com Rússia, China e Estados Unidos, tu sabe muito bem que há uma dificuldade muito grande para o processo de integração. Então, de azul, o mais importante citar, dificuldade para o processo de integração. Mais de 20 anos da criação da APEC, você não tem a formação de fato de uma prática, de uma área de livre comércio. Você começa a entender que os países, como o próprio Estados Unidos no governo Trump, taxam os produtos chineses, iniciaram uma guerra comercial com os países asiáticos, bloqueando e dificultando a entrada de mercadorias nos Estados Unidos e que afeta a própria economia norte-americana e mundial. Então existe uma dificuldade de integração por causa de divergências políticas e econômicas. Ainda mais com o aumento da influência da China nessa região do planeta, o que faz de fato com que os Estados Unidos, nesse caso, seja sempre negacionista contra as pretensões chinesas e vice-versa. Então, eles têm reuniões anuais, né, desde de 89, mas o bloco ele anda lentamente. Não é um bloco convencional, tem muitas tarifas, tem muitos acordos ali que não conseguem ir para frente. Então, por isso que eu digo que a PEC seria o maior bloco econômico do mundo se de fato realmente ele funcionasse. Aí vamos lá. Por causa dessa dificuldade de integração e toda essa divergência, temos aqui então alternativas à PEC. Basicamente, sou eu dizendo para você, cara, o bloco econômico não deu tanto certo assim. E aí o que apareceu então? Vamos falar desse aqui. Esse carinha aqui é o Tratado Transpacífico, TPP. Já constou na UEA, mas constou no período que estava sendo formulado, né? Agora dificilmente a gente menciona ele. Então, o que é o Tratado Transpacífico? Pode ser chamado de tratado, mas vamos botar de azul aqui embaixo outros nomes. Também pode ser chamado de Acordo Transpacífico ou Parceria Transpacífica. Bem, esse bloco ele foi proposto pelo Barack Obama, mais uma proposta dos Estados Unidos. Proposta dos Estados Unidos no ano de 2018. Ele é bem recente. E, na verdade, até antes, né? Porque, se não me engano, o Barack Obama ele foi presidente antes disso, né? Não foi em 2018. Deixa eu verificar aqui, agora eu vou colar, porque data é complicado, ainda mais desses blocos que não estão mais em evidência. Então, deixa eu pegar aqui meu telefone, que na ó, Tratado Transpacífico. Hum, ele foi assinado em 2015. Inclusive, eu tenho vaga memória assim, em relação à prova, mas eu acho que foi nesse período, 2016 e 2017, que se mencionou esse acordo. Então tá aí, né? É, Tratado Transpacífico,
2015, Barack Obama, o governo Obama. Como é que a gente pode mencionar, para você acertar na prova, o que seria o Tratado Transpacífico? Eu vou pegar aqui e vou mostrar a PEC. Olha bem para o mapa da PEC. Beleza? Memorizou? Olha agora para o mapa do TPP. É basicamente o mesmo bloco econômico, porém, sem as nações que preocupam os Estados Unidos, porque são nações em que o custo de produção é tão barato que quebraria a economia americana caso tivéssemos ali a abertura econômica. Então, a proposta dos Estados Unidos foi criar uma área de livre comércio, que essa é a função desse bloco. Objetivo: criação. Vamos botar gradual para você não entender que já foi criado. Gradual de uma área de livre comércio criando algumas regras interessantes para estimular o comércio nesses países do Pacífico. Então, o objetivo inicial, já que é gradual, ao criar uma área de livre comércio, seria a redução do protecionismo, das barreiras, e criar algumas regulações. O que seriam essas regulações? Vêm de regras. Criar algumas regras comuns para os seus países membros, para que não haja dumping, né? Que é um medo que os países asiáticos promovam dumping e não cumpram com as suas determinações dessas parcerias, desses acordos econômicos. Então, essas relações comuns seriam em relação à propriedade intelectual, debates sobre patentes, debates sobre regras na questão do trabalho e ambiente. Cara, é nítido o interesse dos Estados Unidos aqui, porque as nações asiáticas, elas se industrializaram justamente porque não respeitavam leis ambientais, leis trabalhistas e a propriedade intelectual. E como essas nações não eram integradas à Organização Mundial do Comércio, a OMC, na época em que elas se industrializaram, elas não eram punidas. Cara, é muita loucura isso, porque ó, o GATT, ele foi criado em 47 e ele era muito restritivo. Tinha mais nações europeias do que propriamente ali uma organização mundializada. Então, quer dizer que a OMC ela precisou ser reformulada em 95 e nós podemos dizer que sim, foram essas nações asiáticas que levaram a reformulação do GATT com a criação da OMC para que eles fossem integrados e passassem a cumprir exigências internacionais em relação ao trabalho, meio ambiente e patentes para preservar as multinacionais que estavam sendo lesadas, já que esses países não respeitavam e não se podia fazer muita coisa. Então, você vai prender a China, vai prender a Coreia do Sul, vai prender ali a Indonésia? Não tem como. Então, não tinha como punir se eles não se comprometeram em acordos internacionais com isso. Viu que loucura? E aí, a criação do TPP acelera ainda mais e alinha, nesse caso, a questão da legislação trabalhista ambiental com os Estados Unidos. Era a forma como os americanos poderiam encontrar para ter mais competitividade com as nações asiáticas, já que nos Estados Unidos a presença de sindicatos atuantes, a presença da opinião pública importa na questão das eleições, e isso faz com que os americanos sejam obrigados a cumprir essas exigências. E aí fica, né, uma competição muito desigual. Basicamente, os americanos se desindustrializaram, por muitas vezes culpa das suas próprias empresas que queriam explorar o mercado asiático para lucrar mais, né? Então, não vamos transformar também, pelo amor de Deus, os Estados Unidos em vítima. Agora, tá. E aí, Miguel? O que aconteceu de fato? O que é importante para o vestibular? Trump, né? Quando o presidente Trump assumiu, os Estados Unidos, ele se retirou. Então, o presidente Trump se retirou do Tratado Transpacífico. Então, hoje, este bloco econômico não conta mais com a presença dos Estados Unidos e nem vai com o Trump no poder de novo. Então,
né, e tal. E você lembrar que o bloco seria a APEC sem as nações divergentes dos interesses dos Estados Unidos. Aí, o que acontece? Com a saída dos Estados Unidos do bloco, que loucura, né? Com a saída dos Estados Unidos do bloco, olha que loucura, né? Em 2018, o bloco foi reformulado. E é aqui, cara, que mostra o quanto os Estados Unidos se apequinaram no planeta, porque eles saíram do bloco e o bloco continuou sem ele. E os países acharam até melhor, porque agora eles têm mais liberdade em relação aos seus interesses, fazendo com que, ainda tem mais, dando certo, diminui-se a dependência da economia americana e você pode fortalecer ali as exportações dentro desse bloco, né? Então o bloco foi reformulado sem os Estados Unidos, e aí criou-se agora uma sigla gigantesca, né? CPTPP. É credo, né? Então esse que é o nome do bloco agora. Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífica. Enfim, já foi, não tem mais nada aqui que a gente possa achar de interessante em relação à parceria transpacífica, mas aí veio a outra sacada muito doida, maluco. Com a ausência dos Estados Unidos. Ah, observação, já ia fazer besteira, observação. O Reino Unido, do nada, né? O Reino Unido entrou na parceria, bicho. Olha que onda, né? Reino Unido, em 2023, não é que ele seja um membro ativo, né? Mas ele vai buscar uma aproximação. Eu nem sei se ele já entrou, de fato, mas está ali uma aproximação com o bloco. Eu ia pesquisar aqui ao vivo, mas vai demorar muito. Né? Vou dizer aproximação, aderência, aderiu. Vamos botar logo como aderiu, porque quem quer perder investimento de acordo com o Reino Unido, né? Tá quebrado, mano, exportar para o Reino Unido. Tá que ele não tá com dificuldade de comprar da União Europeia. Vamos lá, para mais um bloco. Não perde mais tempo. Tá, Miguel, e esse bloco aí? Que é isso, né? Esse aqui é uma... Como é que eu posso dizer? Eu tô apelando, cara. Eu tô falando de bloco pra caramba. Esse aqui é um dos que eu faria questão de dar uma olhada com calma, tá? Pouca gente conhece, que é o RCEP. Parceria Econômica Regional Abrangente. Pai. Vamos lá. O que seria parceria econômica regional abrangente? Resume isso numa frase para memorizar. Vai ficar muito grande a frase, mas vamos lá. A APEC não deu certo. Vamos colocar aqui, vou fazer o esquema. Ó. A PEC não deu certo. Aí o que aconteceu? Os Estados Unidos criou o TPP. Né? Estados Unidos criou o TPP para tentar manter a sua influência na região, dominando a região contra os interesses chineses. Essa era a ideia da TPP. Só que aí os Estados Unidos não continuou e o TPP virou aquela coisa lá. Feiona, né? Até ver a sigla, né? CPTPP, sem os Estados Unidos. Só que aí, do outro lado, foi criado o RCEP. O que é o RCEP, então? O que é essa parceria regional? Isso não mostrou esse mapa anteriormente com a ASEAN? Isso é a mesma coisa. Aqui é um bloco da China, papai. E é a primeira vez que você vê um bloco econômico encabeçado pela China, mostrando o aumento da influência na região. Então, o RCEP é um bloco econômico que vai ter a China como principal fomentadora. Foi um bloco criado em 2020, ano de criação.
vai contar com os 10 países da ASEAN, Japão, Coreia do Sul, olha a importância, Coreia do Sul, China, Austrália e Nova Zelândia. Então, esses são os países que participam ali da RCEP. É um bloco grande, cara. Tem economias aí, 3 economias dinâmicas, só ter o Japão, Coreia do Sul e China já torna ali, entendeu? Uma área riquíssima, populosa. Ainda tem a Indonésia que está crescendo bastante e a Austrália que não é nenhuma porcaria. A Índia também fazia parte desse bloco econômico, só que ela se retirou. Então a Índia saiu, nem chegou a entrar, na verdade, né? Ela saiu antes do bloco se formar. Em 2019, ela decidiu não fazer parte desse bloco econômico. Existe muita divergência política, até militar, entre a Índia e a China, por algumas regiões ali, que faz com que os interesses fiquem ali sempre à flor da pele. Mas tá aí a ideia do RCEP. O que é o RCEP? Seria uma alternativa ao Tratado Transpacífico, onde a China, por ter sido excluída desse bloco econômico, criou seu próprio bloco na área para aumentar sua influência na região. Bem, dando certo, o RCEP seria a maior zona de livre comércio do mundo. Até porque você tem aí nessa região 30% do PIB do planeta. Só que para poder dar certo, mais uma vez, não é da noite para o dia que se cria uma área de livre comércio. A integração comercial aí do Extremo Oriente e do Sudeste Asiático vai ser lenta, até porque os países têm problemas além do econômico, como a disputa pelo controle do Mar da China, a questão aí histórica entre Coreia do Sul, Japão e China em relação à Segunda Guerra Mundial, que os japoneses invadiram a Coreia do Sul e o território chinês, a Guerra das Coreias, onde os chineses lutaram ao lado da Coreia do Norte e apoiam a Coreia do Norte. Então, questões militares, coloca aqui assim, mas ó, é especulação. Questões militares como a disputa pelo Mar da China, Mar do Sul da China, onde os chineses cada vez mais se fazem presentes e exploram territórios que não são seus, a China é errada nisso. Vamos colocar aqui, Coreia do Sul, divergências históricas, como eu coloquei. Mar do Sul da China e divergências políticas podem dificultar. Mas a ideia é essa, né? O bloco justamente é criado para superar essas problemáticas, né? Então, se der certo, tá aí a maior zona de livre comércio do planeta. Fechando, então, a nossa aula, um bloco econômico que eu confesso a vocês que eu não tenho não dou tanta importância, não dou tanta significância e também desconheço muito, né? Que é não sei nem pronunciar, eu vou chamar de SAARC, que é a Associação para a Cooperação Regional do Sul da Ásia. Quem participa dessa temática, né, desse bloco econômico? Países do sul da Ásia, mano, Afeganistão, Paquistão, Índia, Nepal, Butão, Bangladesh, são essas as nações. O Sri Lanka ali embaixo, que é uma ilha, são as nações. E também Maldivas participa disso, né? Não está aí nesse mapa, aqui embaixo aqui, né, Maldivas, está participando desse bloco também, tá? Não está ali a bandeirinha de Maldivas, eu não vi, tá? Tá, e aí, Miguel, o que que é? Esse bloco não é tão novo. Mais uma vez, isso aqui é um esforço, vamos chamar assim. Isso é um esforço de integração e livre comércio entre as nações do sul da Ásia. Então a gente percebe que o conteúdo ele superestima esses blocos econômicos, porque realmente eles existem. Esse negócio foi criado em 1985.
Então era para promover o quê, Miguel? O bloco de sempre, né? Integração, livre comércio, a ideia é promover o desenvolvimento, tudo isso aí que tu já sabe, essa mesma ladainha, né? Que o bloco vai tentar fazer. Só que não vai para frente, mano. Aqui você tem muita divergência, e inclusive existe conflito mesmo. Então o maior problema desse bloco econômico são os conflitos. Tem guerra, cara. Paquistão e Índia já entraram em guerra 3 vezes ao longo da história pela disputa na Caxemira. O Afeganistão, pai, é um país que já sofreu golpes de Estado bem umas 70 mil vezes. Tem um grupo talibã no poder, que é um grupo extremista fechado. Muçulmanos e hindus não conseguem coexistir no mesmo território. Ainda tem os budistas nessa região aí também que são problemáticos, entram em conflito com os hindus e muçulmanos. Países extremamente pobres com intensa desigualdade, então a ideia era promover o desenvolvimento, diminuir a desigualdade, mas existem muitas tensões, assim, né? Divergência, conflito, tensões dificultam a integração. É o máximo que dá para falar desse bloco econômico que você não conhecia e até mesmo seu professor desconhece de muitos detalhes. Bem, gente, então, né? A pedidos, tá vendo que aquela nossa escuta dá certo? A pedido dos nossos alunos, encerrando aqui a nossa aula, hoje nós estudamos a ASEAN, a APEC, o RCEP, o CPT, Tratado Transpacífico e o SAARC. Bem, esses blocos econômicos foram fundados, a maior parte deles, ao longo do século XX. A ideia é promover uma integração regional, mas apesar desses blocos econômicos existirem, a maior parte deles não conseguem ir para frente por causa das divergências políticas e ideológicas e também por causa das divergências de interesses entre potências, como os Estados Unidos e a China na região da Ásia e Pacífico. A ASEAN é uma área de livre comércio no Sudeste Asiático, já é um bloco econômico com grau de integração médio ali. Já a PEC, muita dificuldade de integração. A área de livre comércio ela não existe de fato, é muito baixo porque tem Estados Unidos e China fazendo parte desse bloco econômico. RCEP já é um bloco acelerado, até porque a China tem uma grande influência na região. O RCEP existe por causa da falência da PEC, onde se criou o Tratado Transpacífico, e aí a China se viu fora dos acordos, então criou o seu próprio e deu brevidade. Então estão em alta nessa região o RCEP e o Tratado ou a Parceria Transpacífica. Hoje eu aposto nesses dois se tivermos uma questão de blocos econômicos da Ásia. Tanto que o grau de integração dele é alto porque os países fizeram lobby para que eles funcionassem de fato. Lembrando que o CTPP, os Estados Unidos eram mentor e já faz parte, né, do passado. O bloco está existindo sem os Estados Unidos e vai muito bem, obrigado. E o SAARC é aquele que tu nunca vai ver de fato devido às divergências ideológicas e militares entre os países. Então espero que você tenha compreendido. Valeu, meu povo. Até a próxima aula.